Amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo aqui no canal. Uma segunda-feira diferente para todo torcedor vascaíno, uma segunda-feira em que, pelo menos para mim, a ficha não caiu ainda e creio que para você também. Um momento de muita alegria, um momento de muita expectativa, de muita esperança, de muita ansiedade para tudo que vai acontecer nesses próximos dias. Quarta, jogo de ida dentro da Neoquímica Arena. Domingo, jogo de volta dentro do Maracanã. Muita grana na mesa. Mais de 100 milhões de reais que o Vasco da Gama pode conquistar caso vença a Copa do Brasil. E é claro, nesse vídeo eu vou trazer a você muita coisa importante sobre essas grandes finais que acontecerão em 2 jogos, falar sobre premiação, falar também, sobre a preparação para esse grande jogo. Hoje já tem treino no CT Moacir Barbosa, falar um pouquinho também sobre as grandes reações que tivemos nestas últimas horas, do lado do Vasco de muita alegria, do lado do Fluminense de muita raiva e de muita tristeza. Então se prepare, porque você terá aqui pela frente um Fala Gigante, um segundo vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, amigo torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Estamos numa semana importantíssima, a principal semana do ano, principal semana dos últimos 14 anos. Então, desde já, você, amigo vascaíno, se inscreva aqui embaixo, cara. É tão rápido, é tão fácil, para você não perder nada, porque a cada minuto vai ser uma notícia diferente, vai ser algo novo, e você, como bom vascaíno, jamais poderá perder. Então, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like aqui no vídeo também, para ajudar esse amigo torcedor vascaíno que está aqui do outro lado e estará durante toda a semana te informando sobre o nosso Vasco. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Começar primeiramente falando, amigos, sobre o que vai acontecer nessa próxima quarta-feira. Em São Paulo, o Vasco estará entrando em campo às 9h30 da noite contra a equipe do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Só que no Rio de Janeiro teremos ponto facultativo, ou seja, praticamente um feriado para aquelas empresas, escolas, faculdades que estarão dispostas a dar esse feriado. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o bom vascaíno Eduardo Paes, e o governador do estado do Rio de Janeiro, o flamenguista Cláudio Castro, juntos eles ratificaram essa decisão de ponto facultativo. Às 14h15, o Flamengo estará entrando em campo contra o PSG pela final da Copa Intercontinental e às 9h30 o Vasco estará entrando em campo contra o Corinthians. Então, exatamente diante disso, teremos acontecendo esse ponto facultativo. Inclusive, o Eduardo Paes, vascaíno, colocou, abre aspas, ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador Cláudio Castro é flamenguista. Então é isso, quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Ou seja, quarta-feira o Rio vai parar por conta desses 2 jogos, com toda certeza. É vascaíno secando o flamenguista à tarde, é flamenguista secando o vascaíno à noite. E no domingo, sem dúvida nenhuma, o Rio também vai parar para o jogo em si e o Vasco vencendo, aí sim que o Rio de Janeiro ficará pequeno, amigo. A gente tá... Cara, que loucura, cara. Não consigo acreditar que domingo a gente pode estar sendo campeão da Copa do Brasil, gente. É insano, ó. Todo arrepiado só de falar. O Vasco, que depois de 25 anos, voltará a enfrentar o Corinthians numa final dentro do Maracanã. É importante lembrar que no dia 14 de janeiro do ano de 2000, Vasco e Corinthians se enfrentavam na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O primeiro Mundial de Clubes da FIFA
Vasco e Corinthians se enfrentavam no Maracanã. Ali, né, o Vasco acabou sendo derrotado numa disputa de pênaltis, onde o Edmundo isola aquela bola. E a gente tem a possibilidade de, depois de 25 anos, ter esse revanche dentro do próprio Maracanã, novamente, para apagar esse fantasma contra os caras. Com relação ao jogo, foi decidido que Vasco e Corinthians cederão nos jogos com o mandante 4% da carga de ingressos ao torcedor visitante, ou seja, o Corinthians vem ao Maracanã com 3 mil ingressos e o Vasco vai a São Paulo para a Neoquímica Arena com 1.800 ingressos disponíveis. Então está confirmada, a venda deve ser aberta amanhã para o jogo de quarta na Neoquímica Arena e para o jogo também de domingo no Maracanã. Vasco, que chega, é claro, com muita moral para esse jogo de quarta-feira, passou do bom adversário que é o Fluminense, que terminou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que chegava, né, invicto, caso não tivesse perdido essa partida de ontem. Aconteceu ontem a primeira derrota do Vasco da Gama na Copa do Brasil. O Vasco tem 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em toda a competição. 15 gols marcados, 7 gols sofridos, 3 jogos sem sofrer gols, 17 grandes chances criadas, uma expectativa muito grande da conquista desse título. O Vasco, que além de ter conquistado uma vaga para a grande final, o Vasco também já assegurou uma grande bolada, tá? O Vasco, até o momento, ele já havia conquistado um dinheiro bem legal. A primeira fase da Copa do Brasil deu aos cofres do Vasco da Gama R$1,5 milhão. A segunda fase, R$1.900.000. A terceira fase, quando o Vasco passou, R$2.315.000. Quando o Vasco passa para as oitavas, R$3.600.000. Quando o Vasco passa para as quartas, R$4.700.000. Quando passa para a semifinal contra o Fluminense, R$10 milhões. E agora, passando para a final, o Vasco coloca nos cofres R$33 milhões. Caso, amigo vascaíno, vença a equipe do Corinthians, o Vasco vai receber R$77 milhões pelo título. O grande campeão vai colocar nos seus cofres R$77 milhões. O Vasco hoje já tem garantido, por ter chegado à final e ter passado por todas essas fases, R$57 milhões, mas caso conquiste o título, o Vasco colocará nos seus cofres R$101 milhões. É muita grana. O Vasco tem a total possibilidade, confirmando o título, né, da Copa do Brasil, de ter a maior receita de toda a sua história, com o título da Copa do Brasil, o patrocinador master da Betfair, a colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem grande chance de ter aí nesse ano de 2025 a maior receita de toda a sua história. Então, informação muito boa, um Vasco da Gama que, volto a repetir, chega muito motivado, um elenco que chega também muito motivado, o grupo está querendo, há incógnitas ainda com relação à temporada de 2026, muitos jogadores que não sabem se vão, se ficam. A questão é, todo mundo está focado em entregar ao Vasco da Gama esse título. Inclusive ontem ainda, logo após a partida, tivemos reações bem legais do goleiro Léo Jardim, do volante Thiago Mendes, do Ryan, e eu trago aí tudo para você agora neste Fala Gigante. É inexplicável, é um sentimento de alegria, gratidão. A gente trabalha pra caramba, né? Em alguns momentos do ano a gente não foi tão consistente, mas a gente sabia que na Copa a gente precisava ser forte. E tá aí, chegamos na final. Agora, com muitos pés no chão, trabalhar bem durante a semana para chegar bem pra final e fazer 2 grandes jogos. Acho que não tem o que falar. Eu acho que o time foi guerreiro do começo ao fim, que a gente merecia chegar numa final, justamente por eles que a gente trabalha. Consegue falar um pouco? Agora eu não quero falar nada. Do Maraca, graças a Deus, classificado para a final. Não é fácil, mas nesse momento assim
me faz lembrar muito do meu pai, né? Então, na hora do pênalti ali, eu só abaixei e pensei nele. Nem falei nada, só pensei. Então, fica aí o meu registro. Eu sei que de onde ele estiver, ele vai estar muito feliz. Muito mesmo. Te amo, pai. Vamos, Vasco! Amigo vascaíno, então, como você viu aí, definitivamente, né? Um elenco muito focado, a torcida do Vasco muito mobilizada. Vocês viram aí imagens, além dos jogadores do Vasco, de torcedores também, né? Passou o filho do Roberto Dinamite, filha do Romário, a Dadá, né? Então, assim, todo mundo muito afim, cara, de dar ao Vasco da Gama esse título, e isso é muito legal. Inclusive, né, o elenco do Vasco, volto a repetir, ele está tão focado que tem a situação, por exemplo, do Puma. O Puma é um jogador que tem contrato com o Vasco apenas até o final deste ano. Teoricamente, o Puma ele só veste a camisa do Vasco pelos próximos 15 dias, que a partir do dia 1º de janeiro o Puma estará livre do mercado, sem contrato. E ontem ele foi até perguntado sobre isso logo após a partida e ele disse: eu amo muito o Vasco. A renovação eu deixo para o meu empresário, agora é 100% focado na final, que é o mais importante para nós. Então, assim, o Puma tá tão focado, ele ao mesmo tempo que fala que ama o Vasco, ele fala que tá focado na final, não quer saber de outra coisa. A renovação deixa para conversar após a final. E a informação, só para complementar, é exatamente essa, que a situação do Puma Rodrigues, ela vai ser definida logo após o término da temporada, após a final da Copa do Brasil, uma lateral que segue em alta. Um jogador com presença constante no time titular, é um nome valorizado no mercado, é um nome com status para jogar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Uruguai. As conversas elas vão acontecer, volto a repetir, logo após a final, e a grande possibilidade é que o Puma fique. Até porque o técnico Fernando Diniz gosta muito do Puma Rodrigues. Após a partida de ontem, na entrevista coletiva, o Diniz foi perguntado sobre o Puma, sobre a questão, né, do Puma ficar ou não, qual é a ideia do Diniz, o que o técnico do Vasco da Gama acha sobre o jogador, e o Diniz foi muito claro que gosta muito do Puma, e o desejo do técnico Fernando Diniz é a permanência do lateral direito Cruz Maltino. Então, amigo vascaíno, todo mundo muito mobilizado. Essa é a grande realidade. Enquanto do lado de cá, todos nós estamos assim, felizes, animados, do lado de cá a coisa não tá, do lado de lá a coisa não tá tão boa não. Se liga aí só na reação de alguns torcedores do Fluminense revoltados após a eliminação. Vocês conseguiram, seus incompetentes de merda. Eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha de ver vocês usando a camisa da instituição que eu amo. Eu tenho vergonha, vocês são patéticos. O trabalho de vocês é uma merda. Vocês são incompetentes. Todos vocês. Todos vocês. É muito fácil eu chegar aqui e apontar pro Everaldo, como já fiz em outras vezes. É mais fácil eu chegar aqui e apontar pro Freitas, como eu já fiz, eu e outros, não só eu, né? Freitas, Everaldo, Otávio, Ignácio, que nem jogou hoje, Bernal, John Kennedy, que perdeu o pênalti, Canóbio, que errou o pênalti, Serna, que teve uma chance de fazer um gol, sozinho ele e o goleiro, e ele não sabia o que fazer com a bola. Poderia ter chutado no gol o Serna, mas resolveu olhar para trás para ver para quem tocar, porque não teve coragem de chutar no gol, né? Eu poderia apontar o dedo para esses caras. Você é o culpado, você é o culpado. Mas, gente, sabe quem é o maior culpado pela eliminação hoje do Fluminense? Eliminação por um time inferior ao do Fluminense. Assim como foi na Copa Sul-Americana, onde o Fluminense foi eliminado por um time infinitamente superior, que é o Lanús. Sabe de quem que é a culpa? É de quem contratou. É de quem montou esse elenco. Autorizada a cobrança. Partiu Canóbio! No meio do gol. Defendeu o Léo Jardim. Agora, amigo. Agora é tentar pegar. Agora o Fábio tem que fazer o serviço. Que vai para a cobrança o Puma Rodrigues.
Autorizada a cobrança, partiu Puma e fez. O Vasco consegue a classificação nos pênaltis. É isso, Gerson. Faltou um detalhe e como a gente fala, né? Para classificar é realmente quem erra menos. Quem erra menos. O Fluminense teve a chance de matar o jogo no tempo... Vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Torcedores do Fluminense loucos, malucos, alucinados, porque perderam para o Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigantesco Vasco, e se acostumem. O Vasco está voltando. O gigante que ficou adormecido durante esses últimos 25 anos, um leve acordar ali em 2011, 2012, tem tudo para se levantar de vez. E agora, para ficar em pé. Amigo, vencemos. Vambora, daqui a pouco eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Fiquem atentos, fiquem ligados, ativem o sininho de notificação para que assim que o vídeo aparecer aqui no YouTube, você possa recebê-lo. Fechou? Vamos que vamos, semana decisiva, semana de final da Copa do Brasil. Curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, é claro, amigo vascaíno, saudações vascaínas.